que é o órgão que representa o Ministério Público Federal diante do STF, diante não só do ministro Fachin, mas de todos os outros ministros, ela tem a oportunidade de recorrer ao plenário. O que é o plenário? São os 11 ministros votando e decidindo juntos. Então, existe sim possibilidade de recurso ao plenário para que o plenário valide ou não essa decisão. Então, passa a ser, Matheus, não somente uma decisão de cunho jurídico, mas também político, porque nós sabemos que os ministros do Supremo são os juízes da Suprema Corte, mas que foram indicados por quem? Pelos presidentes passados, né? E também pelo presidente atual. Então, torna-se aí um pântano, um terreno pantanoso, onde a política vai influenciar nas decisões judiciárias, infelizmente. E naquelas decisões que o ministro Edson Fachin tomou favoráveis à Operação Lava Jato e eram contrárias ao ex-presidente Lula, eu vou deixar, caso você se recorde, para você poder citar essas decisões, porque aí houveram uma chuva de críticas por parte de membros da esquerda quando o ministro Edson Fachin tomou essas decisões, né? E também o colegiado do STF. Aí agora ele toma outra decisão favorável ao ex-presidente Lula. E aí, nesse caso? E outro ponto também. Não, vou deixar você responder primeiro esse, para depois a gente falar a respeito daquelas conversas que foram vazadas que foram vazadas do aplicativo Telegram, do ministro Sérgio Moro e os integrantes da Operação Lava Jato, os procuradores, né? Daqui a pouco a gente fala a respeito disso. Mas antes, quando o ministro ele tomou decisões favoráveis à Lava Jato, Operação Lava Jato, e contrárias ao ex-presidente Lula, os apoiadores, aquelas pessoas mais alinhadas à direita, comemoravam. Agora ele tomou essa decisão uma decisão favorável ao ex-presidente Lula e contrária aos posicionamentos de direita, aquelas pessoas mais alinhadas ao discurso do presidente Bolsonaro. Nesse caso, ele não está sendo de fato um juiz, não está deixando pesar em suas decisões o posicionamento político, ou é totalmente o contrário disso? Porque ele foi indicado, como você disse, foi indicação política, os ministros do STF são indicação política, e ele fez um comentário que nas eleições de 2018 ele lamentava que o ex-presidente Lula não concorresse ao pleito. E aí? Então, Matheus, vamos primeiro entender qual instrumento jurídico dentro do processo o ministro Fachin utilizou para tomar essa decisão. Ele tomou essa decisão em sede de embargos de declaração. O que são os embargos de declaração? É um tipo de recurso simples, muito tranquilo, em que o advogado ele vai pedir para que o magistrado esclareça um ponto da decisão, que ele tire dúvidas sobre algum termo que não ficou bem claro. Enfim, os embargos de declaração servem para sanar pequenas dúvidas. Os embargos de declaração nunca podem ser utilizados para mudar o mérito, que é para mudar o quê? A questão em si, o assunto, o provável crime, enfim. E o ministro Fachin utilizou embargos de declaração que, pela lei processual vigente no país, só serviria para tirar pequenas dúvidas, eventuais conflitos de entendimento. E ele utilizou os embargos de declaração para anular não só uma nem duas condenações, mas anular todos os processos que o ex-presidente Lula responde perante a Lava Jato. Então, no meu entendimento, é uma decisão que não é cabível, é uma decisão que pela parte do ministro não é inteligente, e juridicamente o plenário pode reverter, tem essa chance, porém ele se utiliza de um subterfúgio jurídico que ele não poderia aplicar. Ele está aplicando os embargos de declaração para algo que ataca o mérito, porque se ele anula, ele fez o que? Anulou os atos da Lava Jato. Se ele anula os atos da Lava Jato, todos, então acaba por tornar o ex-presidente Lula como inocente. Se não tem os atos
jurídicos praticados pela Lava Jato, então ele está o quê? Inocente. Então isso é uma medida terrível juridicamente. E o ministro, ele se dobra a agentes políticos da esquerda, ele se dobra ao PT, ele se dobra a Lula. E o que eu vou falar sobre ele antes ter tomado decisões contra o ex-presidente Lula? Eu vou falar que, infelizmente, é a minha convicção. Vou falar que, como cidadão também, eu tenho uma convicção de que existem muitas manobras políticas por trás disso tudo. Porque nós sabemos, Matheus, não sejamos inocentes. Mexe com muito dinheiro, mexe com gente poderosa. E esses ministros do Supremo sempre estão ligados ali com políticos. Basta ver o ministro Gilmar Mendes, Luiz Barroso, todos eles sempre falando na mídia, sempre em reuniões, em jantares com políticos, e isso é muito grave. Por quê? Porque para o direito, o juiz deve se manter isento, ele não deve se pronunciar, ele não deve falar, ele deve se manter equidistante das partes. Ele deve escutar a defesa e deve escutar a acusação, e deve agir conforme as provas que são apresentadas. Então, nessa decisão infeliz e incabível, o ministro Fachin, ele acabou por desconsiderar todas as provas. E eu quero relembrar aqui ao querido ouvinte que as provas são muitas. No julgamento do processo do Triplex, na segunda instância, no TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, eu quero lembrar que os desembargadores passaram mais de 2h30, Matheus, discutindo e debatendo cada prova e dando a validade em cada prova. E não só fizeram isso, como aumentaram a pena que o então juiz Sérgio Moro aplicou a Lula. Então isso é gravíssimo, porque ele não anula apenas o ato de um juiz de primeira instância, mas também de um tribunal regional federal. Eu tenho aqui a participação de um ouvinte que diz o seguinte: sinto que no Brasil os fins justificam os meios, ou seja, o preço da impunidade para os filhos de Bolsonaro foi o cancelamento das condenações de Lula, que venha 2022 cheio de emoções e que Patos de Minas reflita sobre a importância de ter representação política à sua altura na Assembleia Legislativa e Câmara Federal. O ouvinte fala a respeito aqui da cidade, que não tem, a cidade ela tem 150 mil habitantes e poderia, aí a região, se somar das cidades da região, tem mais ou menos 4 a 5 milhões de habitantes e não tem representatividade tanto na esfera estadual quanto na esfera federal. Na estadual, apenas uma representação, mas ela não é tão efetiva. Mas, concentrando nesse assunto da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, você acha, nesse caso aqui, a participação aqui do Cristiano, que diz o seguinte: os fins justificam os meios. O preço da impunidade para os filhos de Bolsonaro foi o cancelamento das condenações de Lula. Você acha que isso foi colocado em xeque, Rodrigo? Eu concordo até a parte que ele diz em que os fins justificam os meios no Brasil, infelizmente. Porém, eu discordo com relação a essa comparação. Eu discordo do nosso querido ouvinte, né, respeitando a opinião dele, porque esses processos são cuidados por ministros diferentes e são situações extremamente diferentes. A Lava Jato, ela vem aí desde 2014 acontecendo, e desde 2015 que ela tem essa parte, a parte dela no STF. Enquanto que os problemas jurídicos dos filhos do presidente Bolsonaro são de agora. Estão sendo... a toda hora nós podemos acompanhar na mídia que o Ministério Público pede uma coisa, a defesa pede outra coisa, a justiça já vai por um terceiro caminho. Então, nós estamos vendo, de fato, a construção de um processo em andamento. Eu não vou dizer nem que sim, nem que não, mas que os processos estão em andamento. Já de agora, né, de poucos meses. Já a questão do presidente Lula e de toda a Lava Jato é uma questão que perdura por anos. É uma questão que toda a sociedade já está, digamos assim, cansada de saber. A sociedade, ela sabe. Os apoiadores do presidente Lula sabem, sim, que ele cometeu atos ilícitos, que ele roubou, que ele recebeu dinheiro indevidamente, que ele fez, sim, lavagem de dinheiro.
E muitos, os quais eu conheço, falo de petistas que eu conheço, dizem que mesmo assim ainda gostam do presidente. Então, é uma opinião que cabe a cada um, mas que todo o Brasil sabe dos atos criminosos praticados pelo ex-presidente Lula. Ô Rodrigo, você acha que essa decisão do ministro Fachin, ela teve algum reflexo naquelas conversas que foram vazadas em meados do ano passado, recentemente, após todo aquele escândalo que a gente teve, das conversas vazadas do aplicativo Telegram, de um hacker que invadiu o telefone do ministro Sérgio Moro, enfim, dos procuradores da Lava Jato, não delongando muito, mas você acha que essa decisão, ela teve algum reflexo perante o vazamento dessas conversas? Com certeza, Matheus. E eu digo porque muitos no meio jurídico querem utilizar e já estão utilizando essas mensagens para anular atos da Lava Jato. Uhum. Porém, vamos refletir juridicamente. Eu convido o caro ouvinte a refletir comigo. No direito, nós temos um fato que é o fruto da árvore envenenada. O que é o fruto da árvore envenenada? É quando você tem uma prova obtida por meio ilícito. E essa prova obtida por meio ilícito vai invalidar todos os atos depois que ela é utilizada. Como conseguiram essas conversas no Telegram? Eles invadiram o Telegram do ex-juiz Sérgio Moro, dos procuradores e de várias outras autoridades. Então eles conseguiram, de forma ilícita, essas provas. Entende? Então, a partir daí, nosso entendimento deve ser que foi obtido de forma ilícita, não pode ser usado. De forma alguma. Não pode ser usado. Então, decisões baseadas nisso estão juridicamente equivocadas. Nós estamos vendo decisões sendo tomadas a partir desses áudios, dessas conversas, e eu digo a você categoricamente, estão erradas. Porque você deve obter as provas através dos meios lícitos de investigação. Pode continuar. E com relação ao conteúdo, falou isso, falou aquilo. Gente, no processo em si, nada do que eles falaram lá refletiu no processo em si. Mudou, sopesou, dificultou, quebrou a balança. Tanto o Ministério Público Federal falava dentro do processo, como também a defesa do ex-presidente Lula. Então, de forma alguma, dificultou a defesa ou prejudicou. De forma alguma. São relações institucionais que acontecem por todo o Brasil, que é comum esse diálogo entre autoridades, entre juízes, entre delegados, entre promotores, entre advogados e ministros do Supremo. Nós sabemos que, por exemplo, o advogado como o Cacai da vida, muito conhecido, ele tem acesso livre ao STF e chega a entrar nas dependências do STF de permuta. De tanta amizade e proximidade que ele tem. Mas só que não se questiona isso. A esquerda não questiona isso. Por quê? Porque Cacai advoga para a esquerda. Então, é como medir dois pesos e duas medidas. E Rodrigo, para a gente finalizar, você acha que essa decisão do ministro, ela pode levar as pessoas a protestar contrárias a ela nas ruas, mesmo em plena pandemia? Matheus, com certeza, porque nós estamos vivendo um momento de muita sensibilidade social em que muitos estão desempregados, muitos estão com menos dinheiro e que todo esse caos gerado pelo coronavírus, ele tem impactado sim as nossas mentes e as nossas vidas. E eu creio que pode e deve sim gerar um grande sentimento nacional anticorrupção e que nós vejamos, principalmente através de carreatas, né? Os protestos, pelo menos aqui na minha cidade, em Natal, na capital do Rio Grande do Norte, tem sido assim, né? Carreatas, e eles
levam as bandeiras, eles levam carro de som, mantém-se o distanciamento e se fazem protestos. Eu creio que o Brasil, de certa forma, vai se reerguer novamente com esses protestos anticorrupção que tiraram a presidente Dilma, né, da presidência e que ajudaram a eleger o presidente Bolsonaro. Rodrigo, obrigado por sua participação. Você tem algo mais a acrescentar? Apenas que nós nos unamos enquanto brasileiros, enquanto cidadãos, e cada um com a sua crença, cada um com a sua religião, peça a Deus, a quem você acredita, que dias melhores cheguem para nós, porque nós precisamos de paz, de prosperidade, de tranquilidade, e que essas decisões não sejam mais tomadas, né? Porque os reflexos sociais e econômicos são enormes, né? O dólar está subindo muito, a bolsa está caindo, então isso é muito triste para o país. Então que roguemos a Deus, que oremos, né, cada um da sua forma, para que o Brasil tenha dias de paz. É isso então, Rodrigo, muito obrigado por sua participação, lembrando que é uma conexão via internet, estou falando com ele até disse em sua fala, fala de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez por sua participação e até a próxima. Muito obrigado, Matheus, e até logo. Até logo. A participação aqui do Rodrigo, deixa aqui passar para você quem é o Rodrigo, porque afinal de contas ele é advogado formado, é membro da Comissão de Direito Constitucional da Organização dos Advogados do Brasil de Natal, no Rio Grande do Norte. Lembrando que eu consegui falar com ele, ele é bolsonarista, é um advogado bolsonarista, é de direita, conservador, como ele bem disse em sua fala, só que aqui de Patos que eu entrei em contato, somente o Zé Luiz até o momento confirmou falar comigo aqui na Rádio Clube 98. Mas se você tiver o contato de alguém que seja mais alinhado à direita, você pode encaminhar para mim aqui no meu WhatsApp da Rádio Clube 98 ou ligar, você que se considera com perfil mais de direita, mais alinhado à direita, você pode ligar aqui e participar comigo ao vivo também. Além da participação do Rodrigo, vai participar aqui comigo também do programa De Tudo Um Pouco, o irmão do Solon Pereira, ele que integra o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. Como eu disse anteriormente, a gente vai ouvir ambos os lados, tanto direita quanto esquerda, e enfim, a gente vai ouvir ambos os lados. E aqui na Rádio Clube 98, o debate se torna mais democrático. A participação do irmão do Solon Pereira, daqui a pouquinho, a gente roda aqui na Rádio Clube 98, a gente está entrando em contato com ele, lembrando que conexão via internet, você já viu, né? É um pouco instável. São 19h34, entrando em contato com Romênio Pereira, ele que integra o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores e vai falar conosco aqui na Rádio Clube 98. Além de Rodrigo César, advogado e membro da Comissão de Direito Constitucional da OAB do Rio Grande do Norte, a gente fala agora também com Romênio Pereira, ele que é irmão de Solon Pereira e integra o Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. A gente está entrando em contato com ele agora aqui na Rádio Clube 98, você está acompanhando ao vivo e daqui a pouquinho eu retorno com a participação de Romênio Pereira aqui na Rádio Clube 98.